gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô sim feliz que você tá aqui me assistindo. Como eu sei que as imagens anteriores foram super tentadoras e super deliciosas só de ver, eu já vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, porque vai valer super a pena. É a receita mais bonita que eu já fiz, de verdade, e o sabor também não fica atrás, muito pelo contrário. Se fosse para escolher entre sabor e beleza, sei lá, ficaria eternamente na dúvida e não responderia. Aproveita também, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e já compartilha para todo mundo ver essa torta maravilhosa de chocolate. Então bora ver esse processo. E para iniciar a nossa receita, nós vamos utilizar um bowl ou uma tigela, o que você tiver na sua casa. E como sempre, ela aqui no canal, sempre presente, a nossa velha peneira. Nós vamos utilizar para peneirar 200 gramas de farinha de trigo. E como vocês já sabem, peneirar a farinha ajuda a deixar a nossa massa mais leve e mais airada. Mas nesse caso aqui, vai ajudar a gente a misturar com mais facilidade a nossa manteiga, tá? E em seguida nós vamos colocar 30 gramas de açúcar. Não tem necessidade de peneirar, tá? Mas como eu já tava com a peneira aqui na mão, não custa, né, gente? Então assim, depois que a gente colocou a farinha e o açúcar, a gente só dá uma misturadinha, só para os dois se integrarem ali. E em seguida a gente já vai colocar 100 gramas de manteiga sem sal. A manteiga aqui, ela precisa estar gelada, então tira ela da geladeira assim que você for preparar a receita, tá? Porque senão ela vai derreter e dar outra textura para nossa massa. E aqui a gente precisa que a nossa massa fique com textura de areia. Então, com as pontas dos dedos, a gente vai misturando, esfarelando essa manteiga junto com o açúcar e a farinha, tá? É muito importante que você não fique apertando a manteiga com as palmas das mãos, porque senão ela vai ficar derretendo. Então, vai com as pontas dos dedos ali e vai esfarelando ela junto ali com os outros sólidos, tá? É a coisinha mais fácil de se fazer e muito gostosinha. É uma sensação bem gostosinha assim que dá nas mãos. Parecem aquelas areias de brinquedo, sabe? Não sei se vocês já viram ou já colocaram a mão. A textura é bem gostosinha. Então a gente vai fazendo ali com as mãos até a gente perceber que aqueles pelotes, aqueles quadradinhos da manteiga se desfizeram e se transformaram aí nessa areinha junto com o açúcar e a farinha. Então vai misturando bem e assim que você sentir que já tá bom, é só colocar uma pitadinha de sal. É só uma pitadinha mesmo para realçar os sabores que nós temos aqui na nossa massa. Gente, sem contar o cheiro que é liberado a hora que a gente mistura essa manteiga com o açúcar e a farinha. O cheirinho é muito, muito agradável. Fica com o cheirinho daquelas bolachinhas amanteigadas. É muito gostoso. Então aqui, ó, depois que você perceber que ficou na textura certinha de areia, nós vamos introduzir os líquidos. Então você abre um buraco ali na sua massa e coloca um ovo batido e em seguida uma colher de sopa de água. É bem pouquinho. Colocou, já mexe ali tudo bem rapidinho, tá? Na hora que você começa a mexer, ela gruda tudo na mão. Mas isso é super normal e assim conforme você vai amassando, ela vai desgrudando automaticamente das suas mãos, tá? Porque ela tem bastante manteiga, então é como se sua mão ficasse uncada ali contra a farinha. Então é super facinho, vai misturando tudo para tudo ficar bem homogêneo, misturar a água ali que já foi sugada pela farinha e o ovo também. Mas não demora, porque senão a manteiga vai ficar derretida, tá?
Então só mistura ali pra ficar uma massinha bem bonitinha. Tá vendo? Ó, a gente faz um formato assim de bolinha e agora nós vamos envolver com papel filme, tá? Que é aquele plásticozinho transparente. Agora com as mãos limpas fica muito mais fácil de abrir aqui o plástico, né? E de puxar pra gente envolver a nossa massa. Olha só, então é só abrir aqui o plástico, não precisa ser muito. A gente não vai utilizar muito plástico, tá? É só pra envolver toda a massa. Isso é muito importante, tá, gente? Não deixa a massa fora do plástico filme, senão ela vai ressecar e vai desandar toda a sua massa. Então envolve toda ela com o plástico filme, tá vendo? Ó, não deixa nenhuma partezinha dela sem o plástico. Fecha ali bem certinho, termina de dar uma modelada nela e já leva para a geladeira por 30 minutinhos. E aí eu venho aqui e mostro para vocês o próximo passo da nossa massa. E olha só, gente, eu acabei de tirar a massa da geladeira, você vai perceber que ela fica um pouquinho mais firminha, que significa que a manteiga endureceu, mas não tem problema. Então agora nós vamos tirar aqui do plástico filme e vamos colocar farinha sobre a nossa bancada para nossa massa não grudar, tá? Mas é só para não grudar mesmo. Não coloca muito para não alterar a nossa receita. Então coloca ali a farinha sobre a bancada, dá uma espalhadinha se necessário, coloca a massa ali e com a ajuda de um rolo, você vai abrir a massa. Aqui no meu caso, né, gente, como eu já mostrei em outros vídeos, eu não tenho rolo ainda, vocês acreditam? Então eu uso aqui uma garrafa de vidro, que é uma garrafa de vinho. Então eu vou usar ela para poder abrir a minha massa. Então, a hora que você colocar a massa sobre a bancada, você coloca mais um pouquinho de farinha por cima e vai passando aí o seu rolo para dar apenas uma aberturinha na massa, tá? Porque depois nós vamos finalizar de abrir dentro da forma. Tá vendo? Ela vai ficar toda irregular, por isso que você abre ela, ela vai ficar um pouquinho grossa, tá? Você vai deixar ela um pouquinho grossa porque senão vai dificultar para colocar dentro da forma. Por isso que deixa ela um pouquinho grossa e depois a gente vai abrindo com os dedos, tá? Olha só, se você coloca ela grossinha assim, não corre o risco dela quebrar na hora de colocar na forma, tá? Então coloca ela um pouquinho grossa e vai apertando assim com os dedos, tá vendo, ó? E vai espalhando ela por toda a sua forma. Essa forma tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, o que é suficiente para nossa massa. Então, se você for utilizar uma forma maior, essa massa não vai ser suficiente. Então, utiliza aí uma forminha de 30 centímetros de diâmetro, que vai ficar perfeito. E olha só, gente, não precisa ficar uma massa super montada, super bonitinha, subindo nas laterais perfeitamente, tá? Isso não tem necessidade, porque a ideia aqui é trazer uma massa, uma torta, né? Que fique simples e fácil de fazer. Porque se a gente fosse fazer ela perfeitinha, a gente teria que abrir a massa numa espessura bem fininha ali com o rolo, o que ia dificultar na hora de colocar na forma. Então por isso que eu tô mostrando para vocês esse processo assim, ó. A gente abre ela grossinha, coloca na forma e termina de abrir com as mãos. Então, fazendo assim, ela não vai ficar com as bordas perfeitas no formato da forma. Ela vai ficar um pouquinho mais rústica, mas ela vai ficar linda também, vocês vão ver no resultado. Então, vai colocando ali, vai preenchendo toda a forma, leva para a geladeira por mais 10 minutinhos. Aí eu volto aqui e mostro para vocês o próximo passo. E olha só, gente, acabei de tirar da geladeira a nossa massa e agora o próximo passo a gente vai colocar no fundo da nossa massa, aqui no fundo da forma, um papel manteiga, tá? Para proteger a massa e colocar por cima feijões. A quantidade você coloca o tanto que quiser, mas o suficiente para fazer peso na massa, para ela não subir, para ela não criar ar, não formar bolhas, tá? Então por isso que a gente coloca feijões, porque não queima no fogo e fica pesado. Então agora a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus
por 10 minutinhos ou até a sua massa começar a dourar. Fica prestando atenção no ponto da massa, tá, gente? Porque senão no total de todo o forno vai queimar, tá? Então é 10 minutinhos ou até começar a dourar, a gente vai deixar assando com os feijões em cima. Passados os 10 minutinhos, a gente vai tirar os feijões e o papel manteiga e a gente vai voltar pro forno para mais 8 minutos assando a 160 graus. Assim que assar, eu venho aqui e mostro para vocês como que ficou. Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio da nossa torta. Então, bora pro recheio da nossa torta. Nós vamos utilizar uma panela, mas caso você tenha um bowl, uma tigela que possa ser usada em banho-maria, você pode utilizar. Mas aqui eu vou estar utilizando a panela para derreter 150 gramas de chocolate ao leite com 150 gramas de manteiga sem sal. Eu vou derreter esses dois ingredientes em fogo bem baixinho para não correr o risco de queimar o nosso chocolate. Então, coloca no fogo bem baixinho e vai mexendo, até derreter e ficar numa textura bem lisinha. E olha só, gente, eu derreti o chocolate com a manteiga e essa aqui é a textura, tá vendo? Fica numa textura bem molinha por causa da manteiga, né, que juntou bastante líquido e bem brilhante. E agora uma parte muito importante que nós vamos acrescentar 3 ovos inteiros e mexer imediatamente, tá? Porque o nosso chocolate com a manteiga estão quentes e se nós demorarmos para mexer, esse ovo vai virar omelete dentro desse chocolate e vai desandar tudo, tá? Então coloca e já mexe bastante. E assim que você começar a mexer, você vai perceber que a textura vai mudar imediatamente. Ela já vai virar tipo um creme. Aquele líquido de chocolate com manteiga virou esse creme maravilhoso e super brilhante. Então mexe bastante ali para misturar e ficar uma misturinha bem homogênea e para não correr o risco dos nossos ovos cozinharem. Então mexeu ali, percebeu que tá bom, a gente já acrescenta 200 gramas de açúcar e de novo você vai perceber que a massa ali, né, o creme na verdade vai ficando um pouquinho mais pesado, mas ele não vai perder essa textura de creme porque o açúcar derrete. Então mexe bem, tá, gente? Vai tirando do fundo pra ficar tudo bem misturadinho. E em seguida a gente vai colocar 60 gramas de farinha de trigo e, como sempre, peneirado. Então coloca ali, passa na peneira e já mexe de novo. Então vai mexendo bastante, vai passando das laterais, deixa essa mistura bem homogênea e bem gostosinha. E aí agora nós vamos entrar com 50 ml de creme de leite. Você pode utilizar creme de leite fresco ou creme de leite de latinha. Aqui eu tô utilizando o creme de leite de latinha, tá? Ele tá bem consistente assim porque eu deixei ele na geladeira. Eu deixei na geladeira pra que a nossa misturinha aqui, pra que o nosso creme não ficasse moleguento. Então essa aqui é a textura do nosso creme. Então agora a gente vai reservar um pouquinho e a gente vai lá tirar a massa do forno para já colocar esse recheio. Então olha só, gente, acabei de tirar a nossa massa do forno. Você vai perceber que nas bordinhas ali ela já começou a ficar douradinha. Vocês percebem também que ela não cresceu, não forma bolhas de ar. Isso tudo por causa do feijão. Então fique bem atentos aí ao processo de assar a nossa massa. Então assou ali, ficou o tempo certinho no forno, as bordas começaram a ficar douradinhas, a gente vai pegar e colocar o nosso creme na nossa massa. Então dá só mais uma misturadinha ali no recheio e pode derramar todo o creme na massa. Agora a gente vai levar para assar no forno que ainda estava ligado bem baixinho. A gente vai levar para assar durante 30 minutos a 180 graus. E assim que estiver pronto, eu volto aqui e mostro para vocês. E olha só, gente, eu desenformei, coloquei aqui numa boleira para ficar um pouquinho mais altinho, mostrar para vocês sempre de pertinho, para mostrar a verdade das nossas receitas. Então eu desenformei aqui, vocês conseguem ver aqui um pouquinho, né, nesse ângulo não dá para ver direitinho, mas a borda da nossa torta tá bem bonitinha. E para decorar eu vou colocar um pouquinho aqui de açúcar confeiteiro. O meu açúcar confeiteiro fica na geladeira, tá, gente? Por isso que tá
soltar essa pedrona aqui de açúcar. Mas eu gosto quando fica assim porque é mais fácil para peneirar, tá vendo? Porque aí não corre o risco de derramar todo o açúcar de uma vez. Então eu vou colocando aqui aos poucos e deixando bem branquinho por cima. E agora, para decorar ainda mais, eu vou pegar o chocolate ao leite, que eu dei uma picadinha, uma esfareladinha, e vou jogar aqui por cima também. E logo que eu coloco aqui, eu já percebo que o chocolate vai dando uma derretidinha, porque a nossa torta ainda está bem quente. Lembrando que essa torta a gente serve ainda morna, ou se você gosta de comer quente também, já pode cortar e comer assim direto, mas cuidado para não queimar a boca. E para dar ainda mais um charme, eu tô colocando aqui uns moranguinhos e vou jogar por cima um pouquinho mais de açúcar confeiteiro. Só para ficar bonito, né, gente? Eu vou mostrar para vocês no vídeo, tem que ficar bonito. E olha só, ficou uma gracinha? Olha só, gente, mudei aqui o ângulo da nossa torta para mostrar para vocês mais de pertinho, para vocês verem essa casquinha que formou em cima. Ela começa a se rachar, ou então você pode ir ali com um dedo e ir rachando toda ela por cima. E olha só, esse chocolate com açúcar confeiteiro em cima deu um charme. Essa torta é perfeita para você levar na casa de alguém como sobremesa. Então agora a parte mais importante, eu vou cortar e mostrar para vocês como ela está por dentro. Então olha só, gente, olha que coisa mais bonitinha e mais deliciosa. Essa massa amanteigada é perfeita. Estão preparados para esse momento onde eu coloco o garfo aqui, corto um pedaço para vocês passarem vontade, para vocês imaginarem vocês fazendo isso e colocando essa torta perfeita, deliciosa na boca. Gente, olha só essa massa, tá vendo? Ela tá tão perfeitinha e ela derrete na boca. Então imagina essa massa derretendo na boca junto com esse creme de chocolate. O sabor dessa torta, gente, é maravilhoso, fica parecendo aquelas tortas de restaurantes chiques e caros. Isso porque nós utilizamos o chocolate mesmo, chocolate em barra ao leite, que faz toda a diferença. O sabor dela é incrível. Você precisa fazer essa receita em casa. E aí? Já vai me contando nos comentários se você resiste ou não resiste a um pedaço dessa torta. Gente, essa receita é perfeita para você fazer de sobremesa no seu almoço de Páscoa ou no seu jantar. Ou se você, assim como eu, não se importa em comer chocolate qualquer época, você também pode fazer aí no dia que você quiser. Então já vai me deixando o like, porque eu sei que super valeu a pena. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho e não perde as próximas receitas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.